Olá, hoje dia 8 de abril de 2020 e escolhi hoje para conversar com vocês, para estudar um pouco com vocês, um tema que tem perturbado bastante a consciência, a cabeça, os pensamentos de muitos de nós, da humanidade, que está meio aflita, meio angustiada com todo o momento que estamos passando. E nos vídeos anteriores que a gente já teve a oportunidade de comentar, a gente já falou exaustivamente a respeito dos flagelos destruidores, das leis divinas, do momento de transição, das diversas moradas da casa do Pai e tantos outros textos que vocês podem visitar as conversas anteriores no nosso canal. Mas hoje eu gostaria de refletir com vocês uma expressão que sempre está presente nas nossas conversas e que a gente sempre fala, mas que é tempo da gente refletir definitivamente e seriamente no que quer dizer essa expressão. É quando a gente diz o seguinte, que a gente só morre no dia. Muitos de vocês, eu mesmo já falei várias vezes, a gente só morre no dia. Não é assim? Então, eu gostaria de explorar um pouco esse tema e analisar o que é que a doutrina espírita nos ensina sobre isso. O que é que a doutrina espírita nos fala sobre isso, né? Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar a vocês que tudo o que acontece na nossa encarnação acontece a partir do nosso de um planejamento prévio. Vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes, a gente estudando a nossa doutrina, que não existe acaso, que tudo obedece a determinadas leis. E isso é verdade. E eu estava estudando um dia desse, aí cheguei no capítulo 12 do livro Missionários da Luz, de André Luiz, onde há a menção, há um ensinamento de André Luiz conversando com seu mentor espiritual, Alexandre, a respeito de uma coisa que às vezes eu comento com vocês em algumas palestras que fazemos lá na nossa casa, mas eu gostaria de refletir nesse momento. É o planejamento encarnatório. Então, Alexandre, conversando com André Luiz, ele entra num determinado departamento lá da colônia Nosso Lar, que é o departamento de planejamento encarnatório. Então, eu pincei alguns trechos e depois eu recomendo a vocês que leiam, capítulo 12 do livro Missionários da Luz, de André Luiz. Então, ele diz o seguinte: grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em modos padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. Ou seja, alguns espíritos que ainda não atingiram um determinado grau de desenvolvimento e de complexidade do seu espírito, então eles reencarnam em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. Mas outras percentagens não obedecem ao mesmo programa. Elevando-se a alma em cultura, conhecimentos e, consequentemente, em responsabilidades, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável, e nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Daí as lutas sucessivas em continuadas reencarnações da alma, exclamei vivamente impressionado. Sim, continuou meu amável interlocutor, temos a necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio e a educação divina é o fim. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos, que envolvem, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento, porquanto se já possuem certos valores da vida, faltam-lhe outros não menos importantes. E aí ele segue a conversa dizendo: não se deixe dominar pelas impressões negativas. Dirigia-se a Manassés a ele. Manassés era
um trabalhador do Departamento de Reencarnações, infundindo-lhe bom ânimo. O problema do renascimento não é assim tão intrincado. Naturalmente exige coragem e boas disposições. Entretanto, exclamava o interlocutor algo triste, temo contrair novos débitos ao invés de pagar os velhos compromissos. É tão penoso vencer na experiência carnal em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação. André Luiz observava um diálogo de uma pessoa que estava planejando a encarnação com Manassés, que é um funcionário do Departamento da Reencarnação. Aí, esse que estava planejando a sua encarnação diz, mas seria muito mais difícil triunfar guardando a lembrança. Redarguiu Manassés incontinente. Prosseguindo, sorridente, acrescentou, se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne. E se apenas possuímos chagas e desvios para rememorar, abençoemos o esquecimento que o Senhor nos consegue em caráter temporário. E dou-lhe parabéns por ter haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito na perna. Certamente lutará você com grande dificuldade nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Sim, disse o outro amigo conformado, preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior, e a perna doente me auxiliará ministrando-me boas preocupações, ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Nós planejamos a nossa encarnação do ponto de vista físico, do ponto de vista moral, das necessidades do nosso psiquismo, dos débitos que já contraímos no passado e do ponto de vista social. Tudo isso é levado em consideração no nosso mapa encarnatório. E pode informar-me ainda a média de tempo conferida à minha forma física futura? 70 anos no mínimo, redarguiu meu companheiro, contente. Pondere a graça recebida, Silvério, e depois de tomar-lhe a posse no plano físico, não volte aqui antes dos 70. Trate de aproveitar a oportunidade. Todos os seus amigos esperam por você. Esperam que você volte mais tarde à nossa colônia na gloriosa condição de completista. Meu amigo, o que significa a palavra completista? É o título que designa os raros irmãos que aproveitam todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá, fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas por vezes desprezamos 50%, 60%, 70% e frequentemente até mais de nossas possibilidades. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, ou seja, os espíritos que conseguem completar a sua encarnação podem planejar com muito mais facilidade e tranquilidade a sua encarnação futura sem ter que passar por provas, porque ele já deu o testemunho de conseguir completar o planejamento realizado. Pois bem, meus queridos irmãos, todos nós planejamos a nossa encarnação. Aí o que é que isso tem a ver com o que a gente está falando de que a gente só morre no dia? É que, além de estar planejado, existe uma outra questão no capítulo 10 da lei de liberdade do Livro dos Espíritos, que fala sobre fatalidade. Aí, na questão 851, Kardec pergunta, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados e, nesse caso, o que vem a ser o livre-arbítrio? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem achar-se colocado. É a questão do planejamento encarnatório. E aí, mais adiante, na questão de número 853, Kardec pergunta, algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar da morte. Há nisso fatalidade? Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é.
chegado este momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Assim que Kardec pergunta de novo, na questão letra A, 853A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Não, não perecerás, e tem disto milhares de exemplos. Quando, porém, soa a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por ter-lhe sido revelado quando escolheu tal ou qual a existência, ou seja, quando fez o seu planejamento encarnatório. Portanto, meus irmãos, essa é a nossa doutrina espírita. Está tudo escrito, está tudo revelado, está tudo esclarecido para todos nós. Planejamos a nossa encarnação e a fatalidade ela só existe no instante da morte. Na questão de número 800, nas questões de número 851 e seguintes, a gente pode observar isso que a gente está falando. A fatalidade só existe no momento da morte. Este sim é o momento fatal da nossa encarnação. E no resumo teórico do móvel das ações humanas, na questão 872, lá no finalzinho tem uma frase que ele diz o seguinte: no que concerne à morte, é que o homem se acha submetido em absoluto à inexorável lei da fatalidade. Por isso que não pode escapar à sentença que lhe marca o tempo da existência, nem ao gênero de morte que haja de cortar este fio. Portanto, meus amigos, está tudo explicado para todos nós. Se tivermos que perecer por algum tipo de doença, nós pereceremos. Se tivermos que perecer por algum acidente, nós pereceremos, porque assim foi planejado. Então não adianta a gente ficar angustiado, sofrendo, por uma coisa que a gente sabe que há um planejamento, há uma definição. Os nossos espíritos planejaram estar encarnados num momento como esse. Então não nos aflijamos, não façamos mais angústias ao nosso coração do que precisamos passar. Isso não quer dizer que porque a gente sabe que só vai desencarnar de um determinado modo, a gente vai ser negligente com outras tentativas. Está lá também no capítulo da fatalidade. Os espíritos respondem, não, você também precisa valorizar a vida, você também precisa valorizar a oportunidade de estar encarnado e se livrar de outros gêneros de morte que estão ameaçando, que não seja o seu, que você escolheu e planejou passar. Então, que tenhamos confiança, que tenhamos tranquilidade, que estudemos Jesus, que entendamos Jesus e que estudemos Kardec, porque fica mais fácil, nos dá mais tranquilidade e nos dá mais serenidade para enfrentar todos esses momentos. Que Jesus nos abençoe e fique sempre conosco.